Bem, peço que os irmãos se coloquem, pode se sentar, aliás. E hoje a gente vai dar continuidade, então, às comparações, né, aonde o texto crítico, né, tem influenciado as Bíblias em português. E por que então que nós devemos, né, continuar, né, usando Bíblias baseadas no texto recebido, né, que é o texto preservado por Deus. Amém? Então, primeiro texto é Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 29. Marcos capítulo 3, versículo 29. Nós temos aqui, então, novamente, só para deixar bem claro, tá? 3 versões. A primeira de cima é a Nova Bíblia Viva, que é uma versão que utiliza principalmente o método de paráfrase, né? Vai usar equivalência dinâmica, mas, né, vai mesclar equivalência dinâmica e paráfrase para tradução. Aqui, a Nova Versão Internacional, isso não a NVI de 2001, mas a de 2023, que foi publicada ano passado, que é uma Bíblia clássica, né, que utiliza método de equivalência dinâmica para a tradução. E, por fim, aqui embaixo nós temos a ACF, a versão que nós utilizamos aqui na igreja, a nossa versão oficial, uma Bíblia baseada completamente no texto recebido e traduzida pelo método de equivalência formal. Então, vamos lá, Marcos capítulo 3, né, na Bíblia, na ACF, vamos começar sempre a leitura pela ACF, né, que é o texto padrão. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Né? Ou seja, vai ter que se apresentar, prestar contas diante de um juízo eterno e vai receber, né, um eterno juízo. Agora, nas outras versões, né, em vez de eterno juízo, né, se tem ali pecado eterno, né, a expressão, né, mas blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo na Nova Bíblia Viva nunca será perdoada, né, é um pecado eterno. Depois, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, né, é culpado de pecado eterno. Né. A questão é, o pecado, todo pecado que não for perdoado, ele tem consequências eternas. Né? Não apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um adultério, um homicídio, a mentira, qualquer pecado, né, que a pessoa não se arrepender, que o sangue de Cristo não cobrir, que essa pessoa não estiver em Cristo e então justificada dos seus pecados, os seus pecados eles terão uma consequência eterna. Né? Então isso de fato equivale para todos os pecados. Né? Mas agora, a questão é que a pessoa é culpada, né, do eterno juízo, não do pecado, né, não de, culpado de pecado eterno, né, mas sim o eterno juízo. Próximo texto, Marcos 6,11. Marcos 6,11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Tá? Agora vamos lá, Nova Bíblia Viva. Sempre que uma vila não receber nem ouvir vocês, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem. Isso será um sinal da advertência para eles. Aí finalizou aí. Tá? Agora, a NVI. Se em algum lugar não os receberem, nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos seus pés, como testemunho contra eles. Só que daí, né? Olha só. Olha como está na CF. Sacudir o pó que estiver debaixo dos nossos pés em testemunho contra eles.
E o final do versículo? Né? Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Toda essa frase é removida no texto crítico e, consequentemente, removida nessas versões baseadas no texto crítico. Ou seja, a comparação, né, de que o juízo para aqueles que rejeitam o evangelho é maior do que o de Sodoma e Gomorra é omitido, né, nas versões de texto crítico. Pode passar para o próximo texto, que vai ser Marcos, capítulo 7, versículo 16. Volta só no 15, vamos lá. Só pegar o contexto aqui. Ó. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Aí Jesus fala isso e então ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, né, Jesus está dando ali uma ênfase, tá? Né, chamando atenção para aquilo que ele havia acabado de falar. Agora, na Nova Bíblia Viva, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tá tranquilo. Mas cadê o versículo na Nova Versão Internacional? Simplesmente foi omitido. Então, tu vai ler a Nova Versão Internacional, vai pular do versículo 15 direto para o 17. Eles omitiram o versículo inteiro. Vamos lá, Marcos 9, versículo 24. Marcos 9, 24, olha só. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ele chamou a Cristo de Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu a sua incredulidade e pediu, ajuda-me. Ajuda a minha incredulidade, para que eu venha ter fé, para que eu venha crer. Né? Mas ele clama, como? Com lágrimas, e ele reconhece que Cristo é o Senhor. Agora, na Nova Bíblia Viva, o pai imediatamente respondeu, eu creio, ajuda-me a ter mais fé. Primeiro, omitiram o com lágrimas, omitiram que ele chamou, que ele se referiu a Cristo como seu Senhor, e eles interpretaram, né, a questão ajuda a minha incredulidade, né, eles interpretaram, então, né, ajuda-me a ter mais fé. Né? A interpretação até está correta, a interpretação, mas é apenas uma interpretação, não é a tradução. O texto no original está, né, ajuda a minha incredulidade. Não está escrito ajuda-me a ter mais fé no original. Então a gente quer ler aquilo que de fato Deus inspirou, as palavras que Deus utilizou. Ponto. Eu não quero apenas, saber ler interpretações daquilo que um tradutor entendeu que Deus, né, que é o significado, mesmo que seja o significado correto. Não é, o objetivo não é ler interpretações. Se eu quero ler uma interpretação, eu compro um comentário bíblico. Não algo que se diga ser uma Bíblia, mas que no final de contas, né, apenas uma interpretação da Bíblia. Aí aqui, NVI. Imediatamente o pai do menino exclamou, mesmo problema. Faltam as lágrimas e falta o reconhecimento de Cristo como Senhor. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Também está ali, né? Colocou um pouco de interpretação ali, mas já está melhor do que a Nova Bíblia Viva. Né? Próximo, ainda no capítulo 9, versículo 44 ao 46. Versículo 44, ó, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está falando aqui do inferno. Tá? A Nova Bíblia Viva, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aí, cadê o versículo na Nova Versão Internacional? Sumiu. Eles não tem mais o versículo no texto. E simplesmente é assim mesmo. Tu vai pegar a Bíblia, ele vai estar ali, versículo 43, vai ter algo escrito. Versículo 44 não tem nada, e vai estar versículo 45, aí vai continuar algo escrito. Vai para o 45 agora.
45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Pode passar. Volta um pouquinho. Ó, aqui, na Nova Versão Internacional, né, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. Tá? Omitiram no fogo que nunca se apaga. Né? Eles só foram até a palavra inferno. Eles já omitiram essa parte do versículo aqui, o final do versículo. No fogo que nunca se apaga, né, já, digamos assim, não aparece mais na NVI. A mesma coisa a princípio ali. Passa mais um, ó, também lançado no inferno. A Nova Bíblia Viva também omite o final do versículo. Né? O fogo que nunca se apaga está omitido na Nova Bíblia Viva também. Mas, versículo 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A ênfase, a questão é, muitas vezes nós temos na Escritura a ênfase. Toda vez que há uma ênfase, algo repetido, e repetido é para que aquilo fique reforçado, para que aquilo fique bem, sabe, inculcado nos corações. Mas, né, o pessoal da NVI, acho que não querem, lógico, eles se basearam no texto crítico que não tem aquelas passagens. Lógico que o problema iniciou lá, né, nos editores do texto crítico. Mas a questão é, por que a NVI decide, em alguns momentos, seguir o TR? Porque ela não segue o texto crítico em todos os textos. Vai ter textos onde a NVI ela vai seguir o TR, porque senão ela vai omitir passagens, né, inteiras. A gente vai chegar aqui mais adiante, né, o final de Marcos, o texto da mulher adúltera no Evangelho de João, a gente vai ver hoje aqui. A NVI ela não chega a omitir eles. Ainda está no texto. Né? Como é que ela tem aquela passagem no texto? Porque ela se baseou no texto recebido para poder manter aquela passagem no texto. Então, né, tem momentos que eles resolveram, né, optar por continuar com o texto recebido no texto. Mas, por que nesse caso aqui eles decidiram remover do texto? 2 versículos removidos. É justamente para quê? Para tirar a ênfase, né, na doutrina do inferno. A doutrina do inferno ele não vai ser completamente omitida, né, mas ela vai ser enfraquecida. Essa é que é a questão. Quem tem interesse em que a doutrina do inferno seja enfraquecida? Que as pessoas não tenham, né, tanto temor assim. Pensa tu ouvisse que, ó, saber que a condenação eterna envolve ir para um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E ainda Jesus pega e repete isso 2 vezes. Isso faz a pessoa, opa, quem passou batido na primeira, quando vai ler a segunda, não, né? Agora, pensa, simplesmente é omitido. 2 versículos omitidos. Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. E Jesus olhando para ele, isso aqui é o jovem rico, né, que chegou até Cristo, né, pedindo, o que farei para herdar a vida eterna e tal. Jesus está ali falando com ele, daí por fim, Jesus diz assim, ó, Jesus olhando para ele o amou. E lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Vem, toma a cruz e segue-me. Vamos ver, Nova Bíblia Viva. Jesus contemplou-o e o amou. Falta-lhe só uma coisa. Vá vender tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas e cadê vem, toma a cruz e siga-me? Toma a cruz foi omitido. Vamos ver a nova versão internacional. Volta ali no anterior. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Novamente,
omite o quê? Tomar a cruz. Agora, vamos lá, próxima passagem é versículo 24, já é bem pertinho. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar... Volta só no anterior, só para pegar o contexto ali. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Tá? Jesus não disse que quem tem riquezas não vai entrar no reino de Deus, mas ele disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí vai para o próximo. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mas olha só o que esse versículo, como ele está na Nova Bíblia Viva. Eles ficaram admirados com essas palavras, por isso Jesus disse outra vez. Pode passar adiante, mano. Meus queridos filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí até tá ok. Eles ainda permaneceram, né? Os que confiam nas riquezas entraram no reino de Deus. Mas agora, olha só, olha a NVI. Volta no anterior. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu. Próximo versículo. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Ele só colocou assim, como é difícil. Só que o que Jesus está falando aqui? Ele está falando do quê? Do contexto das riquezas. Então quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele não está falando ali simplesmente da questão da dificuldade de entrar no reino de Deus de maneira geral. Ele está falando de um contexto específico, da confiança nas riquezas, desse amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro, que é um Deus para muita gente. Muita gente vai perecer eternamente por, em vez de estar confiando no verdadeiro Deus, estar confiando nesse falso Deus, que é o dinheiro, que são as riquezas. Mas, vamos lá, continuando. Marcos, capítulo 11, versículo 26. Marcos 11, 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que tremenda essa instrução. Volta no anterior, no 11, no 25. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Tá? Agora, aí o próximo versículo, que é mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Deixou bem claro aqui o ensinamento. A Nova Bíblia Viva, mas se não perdoarem os outros, o seu Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. Ok? Mas agora, cadê o versículo na NVI? O versículo foi removido da NVI. Sabe, pensa tu chegar, tá ali com a Bíblia, e simplesmente tu vai lá e tem um versículo faltando, o versículo está completamente em branco. Não tem nada escrito ali. Na NVI, o versículo Marcos 11, 26, simplesmente não tem nada escrito no versículo 26. Ele vai pular do 25 direto para o 27. E a ênfase no perdão foi completamente aniquilada. Quem tem interesse em que o povo de Deus não tenha tão, vivo na mente, de que se não perdoar, também não vai ser perdoado? Quem tem interesse em que as pessoas continuem irreconciliáveis? Satanás tem esse interesse, de que as pessoas continuem irreconciliáveis, que não perdoem, que não percebam, que não tenham temor de Deus, né? Sabendo que se não perdoar, também não tem o perdão do Senhor. Olha, quantas doutrinas aqui que estão sendo afetadas,
né? A gente está vendo vários aspectos assim que são essenciais à fé, que estão sendo tocados. Marcos, capítulo 13, versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Tá? Agora, olha só como está na Nova Bíblia Viva. Quando vocês virem a coisa horrorosa, no lugar que não deve estar, que o leitor entenda o que isso quer dizer, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Volta lá, ó, agora NVI. Quando vocês virem o abominável da desolação, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que acontece? Esse quem lê entenda, meus irmãos, ele não é somente uma frase do Mateus. Isso aqui é uma frase dita por Jesus. É uma frase dita por Jesus. Por quê? Porque ele está fazendo referência ao texto de Daniel. Que para aqueles que estavam ouvindo ele falar, todos eles poderiam chegar lá na sinagoga, aqueles que não tinham, né, a sua cópia das escrituras na sua casa, poderiam ir na sinagoga e ler o livro de Daniel. E quem lê, entenda. Porque ele estava fazendo uma citação de uma profecia, de algo que estava escrito. Quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta. Para começar, omitiu. O que eles omitem? Omitem isso aqui, ó. Predita por Daniel, o profeta. Ou seja, é como se Jesus apenas estivesse falando algo e não fazendo referência a algo que estava escrito. Então, quem lê entenda passa, né, a ser uma coisa tipo assim, ó, o Mateus é quem escreveu sobre as palavras de Jesus. Mas, tipo assim, quando é que Mateus fez isso em alguma outra parte do Evangelho? Sobre alguma palavra de Jesus, né, falando diretamente ao leitor, né? Quem lê entenda aí o que Jesus falou e tal. Será que é isso? Não faz sentido, meus irmãos. Quem lê entenda é o quê? A profecia, o texto, né, a porção que Jesus estava citando da profecia predita por Daniel. Continuando. Marcos 13, 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, referente à vinda do Senhor, a nos prepararmos para a vinda do Senhor, nós devemos olhar, vigiar e orar, porque nós não sabemos quando será o tempo. Agora, a Nova Bíblia Viva diz, e já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos, estejam vigilantes. Ok? A NVI, fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. Só que, o que foi omitido? A ênfase na oração. Tudo bem, é para olhar e vigiar, né? Como foi falado, fique atento, vigiem, né? Fique atento, sejam vigilantes. Só que é para orar também. É para vigiar, é para olhar, mas é para orar. A ênfase na oração foi omitida. Alguém deseja que o povo de Deus ore menos, não esteja tão, sabe? Tem quem deseja que o povo de Deus não ore. Marcos 15, 28. Marcos 15, 28. Assim, aliás, primeiro a CF. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Né? A Nova Bíblia Viva, assim cumpriu-se a escritura que dizia, ele foi contado entre transgressores. Então, ali, determinada situação, foi o cumprimento de uma profecia que estava registrada. A NVI simplesmente omitiu o versículo. Ou seja, né, tudo bem, nós temos dezenas, centenas, quem sabe, de profecias cumpridas.
No Novo Testamento nós temos várias referências, né? E tal, né? E cumpriu-se a escritura que diz assim, cumpriu-se a escritura, né, e tal, que fala. Mas quem é que tem interesse em diminuir o tanto de referências a profecias cumpridas? Satanás tem esse interesse. Para que omitir um versículo inteiro, sabe? Onde justamente está fazendo referência ao cumprimento de uma profecia. Cada omissão, meus irmãos, causa dano à fé. Porque se fosse algo desnecessário, Deus não precisava ter inspirado essas palavras. Deus poderia ter não feito referência a nenhuma profecia sendo cumprida, mas uma vez que Deus fez, a omissão é diabólica. E por fim, Marcos 16, versículo 9 ao 20. Marcos 16, versículo 9 ao 20. Eu vou ler aqui, vamos ler esse texto. Tá? Versículo 9 ao 20 vai dizer assim, ó, a gente vai, do 9 até o final, tá? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Todo esse texto, meus irmãos, que eu acabei de ler, ele não está presente naqueles 2 manuscritos que eu já citei, né, o Sinaítico e o Vaticanus. E por ele não estar presente nesses 2 manuscritos corrompidos, a NVI, por mais que ela manteve, a Nova Bíblia Viva, por mais que manteve, né, o texto ali, porque seria uma coisa horrenda, né, eles simplesmente removerem todo esse final, todo esse texto, né, que foi lido agora, eles simplesmente removerem, mas eles não creem que esse texto de fato faz parte do Evangelho de Marcos. Nós vemos, por exemplo, tem um pastor bem famoso, né, aqui no Brasil, não digo assim bem famoso, assim, né, mas assim, especialmente o pessoal de linha reformada, assim, conhece bem ele, que é o Marcos Granconato. Ele é um que ele nega taxativamente que esse texto de fato seja bíblico. Ele nega a veracidade do texto. Ele é um cara que ele é bem antipentecostal, né? Então, uma vez que o texto fala, né, se crerem, né, sinais, né, que seguirão se crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aí, mas ele prefere, né, diz assim, não, esse texto aí não é verdadeiro. John MacArthur coloca em dúvida esse texto também. Então, assim, por mais que ele ainda está presente, né, até hoje, assim, a única Bíblia que eu conheço que omitiu, né, esse final de Marcos foi a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Foi a única que teve a coragem, né, de omitir. Mas, assim, é quase um capítulo inteiro.
omitido. E que passagem tremenda, que fala da ressurreição do Senhor, que fala da grande comissão, o ide do Senhor, fala sobre a necessidade de crer, quem não crer será condenado. Sabe, tantas questões que, sabe, doutrinas tão importantes, né? A questão do Senhor cooperando, né, com aqueles que vão e pregam a palavra, né? O texto, sabe, que nos edifica, fortalece a nossa fé para crermos, né, que os sinais podem nos acompanhar. Que da mesma forma como lá no passado Deus operou, curou, expulsaram demônios e fizeram tantos outros sinais, né, em nome do Senhor, isso pode nos acompanhar hoje. Também pode, porque basta o quê? Esses sinais seguirão aos que crerem. E aí simplesmente vai lá e vamos deixar um texto desse ser roubado de nós? Não, nós não vamos deixar. Né? O Senhor preservou a sua palavra, né? E se alguns homens querem permanecer incrédulos diante do texto bíblico, que permaneçam. Mas nós permaneceremos ao lado da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Agora, Lucas, capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, 22. Olha só. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Nova Bíblia Viva. Quando chegou o tempo de ser levada ao templo, a oferta da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Tá. Agora, NVI. Então, quando completou o tempo da purificação deles, olha isso, olha o que a NVI fez. Foi interessante, né? A Nova Bíblia Viva interpretou, tá? Ela interpretou, ou seja, é uma paráfrase, ela interpretou. Né? Porque o texto nem menciona o nome de Maria, né? Mas ele colocou para a purificação de Maria. Né? O correto é para a purificação dela. Tá, ele colocou, né? Purificação de Maria. Mas, sim, pelo menos interpretou corretamente. Porque é a purificação dela, tá? De Maria. Mas, aqui, ó, quando se completou o tempo da purificação deles, Jesus precisava ser purificado. Vai contra a doutrina da impecabilidade, da pureza, né? Cristo, que é um cordeiro imaculado, vai contra essa doutrina, esse deles aqui, purificação deles, porque está incluindo Jesus, né? E vai contra o próprio texto de Levítico. Porque quando a gente lê Levítico, se não me engano, é capítulo 12 de Levítico, é um capítulo bem curtinho que vai tratar sobre esse assunto, né? Da mulher depois do parto, né? Quando tinha menino, quando tinha menina, quantos dias, né, tal, tinha que apresentar uma oferta de purificação. Mas o texto lá em Levítico é bem claro, que a purificação é da mulher, não é da criança. Então vai contra o texto levítico e vai contra a doutrina da impecabilidade, de que Cristo é imaculado. O máximo que isso aqui vai favorecer é a doutrina católica. Né? Porque no catolicismo, né, eles continuam afirmando que Cristo, né, não tem pecado, é imaculado, só que eles atribuem a mesma coisa a Maria. Eles também dizem que Maria é imaculada. Aí, lógico, né, o deles aqui, se o deles não afetar a Cristo, logicamente que daí também não iria afetar a Maria. Né? Se de fato fosse o texto, né, deles. Né? Só que a questão é que não é deles. Porque Maria sim, Maria tinha pecado. Maria precisava de um Salvador. Maria não é imaculada, como na doutrina, como na heresia, né, católica. Mas Cristo é. Cristo é imaculado. Cristo não tem pecado. Lucas, capítulo 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo, isso para Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra de Deus. Agora, olha só como é que está na NVI. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nova Bíblia Viva, mas Jesus respondeu, está nas Escrituras. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vê, a NVI, até aqui, ó, a boca de Deus está lá, na verdade, isso de fato está na Bíblia, mas em Mateus, tá? Aqui na ACF, né, e no texto recebido, nós temos no texto em Lucas, de toda a palavra de Deus. Né, de toda a palavra que procede da boca de Deus está lá em Mateus. Só que, tudo bem, a Nova Bíblia Viva pegou, né? Juntou ali tal. Mas assim, podia colocar daqui a pouco isso aqui em itálicas, pelo fato de estar presente lá em Mateus, se fosse o caso, né? Não está no grego, mas podia colocar em itálicas, porque faz parte, pelo menos, do Evangelho de Mateus. Só que a questão é que a NVI, ela simplesmente omite esse final. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ponto. Simplesmente a expressão, mas de toda a palavra de Deus, eles omitem. Agora, vamos lá. Próximo é Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Agora, NVI, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. É isso, esse é outro. Tá, olha só, vamos lá de cima. Ó. O Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor está sobre mim. Passo próximo. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias de salvação aos pobres. Aqui, ó, a NVI, só um pouquinho, a NVI. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Passo próximo. Não está indo para o final do versículo? Proclamar o ano favorável do Senhor. É que na CF, proclamar liberdade dos cativos, está 19. Ah, tá, entendi. Tá, mas a questão é que, só voltando aqui, tanto a Nova Bíblia Viva como a NVI, elas omitem isso aqui, ó. Enviou-me a curar os contritos de coração. Isso aqui faz parte do texto lá de Isaías. Jesus estava lendo a passagem de Isaías. Enviou-me a curar os contritos de coração faz parte do texto de Isaías. Só que o texto crítico omite. Omite, ponto. Próximo. É. E aí na NVI para libertar os oprimidos. Da vista aos cegos e libertar os oprimidos. Isso. Não tem. É porque ali, ó, é proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, expor em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aí já vem, né, depois no versículo. Vai falar dos oprimidos também. Né? Lucas 4:44. Lucas 4:44, olha só. Jesus, ele estava aqui, tá? Só para os irmãos terem uma noção, o contexto, tá? De onde Jesus estava. Ele estava ali em Cafarnaum. Cafarnaum era onde? Na Galileia. Tá? Na Galileia. Aí, olha o que o texto crítico faz. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. O texto crítico cria uma contradição. Porque o contexto, claro, Jesus estava em Cafarnaum, ou seja, que era uma cidade da Galileia. Olha como é que está na CF, ó, e pregava nas sinagogas da Galileia. Ponto. Tá ok. Tá tudo certo. Mas agora,
aí simplesmente, né, se cria uma contradição no texto bíblico. É lógico, porque não é o texto bíblico fala Galileia. Mas agora as versões que utilizam o texto crítico, daí sim, nessas versões existe daí uma contradição. Uma contradição geográfica, né? Porque não tem, tipo assim, tu tá ali, né, Jesus estava na Galileia, mas eles dizem que ele continuou a pregar nas sinagogas da Judéia. E aí como é que fica a doutrina da inerrância? Como é que fica a doutrina da inerrância se a gente for usar uma NVI, uma Bíblia Viva? Aí vai lá o ateuzinho, né? Ó, tá aqui, ó. Jesus estava em Cafarnaum, que era Galileia, mas o texto está dizendo que ele estava continuando a pregar na Judéia. Está aqui um erro na Bíblia? Não, o erro está no texto crítico. A Bíblia de verdade está Galileia, está tudo certinho. Está inerrante, infalível. 6,48, Lucas 6,48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. Vamos ver na NVI aqui. Como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Olha o final lá da Nova Bíblia Viva. Ela continuou em pé, pois estava solidamente construída. Qual é o ponto aí? O ponto é que NVI, Bíblia Viva, coloca ênfase na perícia do homem, que foi sábio em construir bem a sua casa. Só que o texto bíblico, de fato, coloca ênfase na rocha, que é Cristo, que é a sua palavra. Ela não se pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Agora vamos lá, próximo Lucas 9:54. E depois não vai ser o 55 e 56 também. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Né? Aí, ao ver isso, na NVI, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Né? Ou a Bíblia Viva: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Só que a questão é, eles estavam fazendo referência a Elias, como Elias também fez. Eles estavam tentando, né, se embasar biblicamente. Só que é o que eles estavam fazendo. Só que a NVI, a Bíblia Viva, porque se baseia no texto crítico, simplesmente tira qualquer menção a Elias. Só, os discípulos resolveram, né, se acharam, estavam querendo destruir. Não, eles lembraram da passagem, né, e aí, será que é o contexto? Mas vamos ver, 55 e 56. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós, olha só, uma coisa. Mas Jesus voltou, lá na Nova Bíblia Viva, voltou-se, chamou a atenção deles, dizendo: Mas, peraí, volta ali. Olha a Nova Versão Internacional. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Só que qual é o detalhe? Passa agora, né? Isso, passa próximo. A Nova Bíblia Viva. Vocês não percebem com que se parece o coração de vocês? Pá, que interpretação. É só bem interpretação, né? Vai até o final. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Tá? A vida, né? Vida. Mas, voltando ali. Volta. No 54. Tá, 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Qual é o detalhe? A NVI, ela omite já o final do versículo. Vós não sabeis de que espírito sois? A NVI omite. Tá? A Nova Bíblia Viva interpreta isso. Né? Ela interpreta ali, coloca na interpretação dela. Passa agora adiante.
porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Tá, é engraçado que na configuração ele acaba, né, não aparecendo o... Ah, não, aqui apareceu, ó. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Isso aqui fala do quê? Do propósito de Cristo. Cristo ele veio não para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E ele questiona, vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Cadê essa parte do versículo na NVI? Porque simplesmente lembra que a NVI ela foi lá e repreendeu-os, e aí ela já pula direto para cá. Ó. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Omite todo esse, sabe, omite de fato o que foi a repreensão de Cristo e o que ele falou em sua repreensão. A NVI só diz, Jesus repreendeu eles e foram para outra aldeia. Só que aqui, olha que tremenda, sabe, essa ênfase que há, né, na obra de Cristo. Qual foi o propósito que Cristo veio? Jesus não veio para destruir, mas para salvar as almas dos homens. Agora, 57, próximo versículo. Aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Agora, nas outras duas versões, quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Quando iam passando, alguém disse a Jesus, eu o seguirei sempre, aonde quer que for. Mas, elas omitem que eles chamaram a Cristo de Senhor. Por que isso é importante? Essas menções, né, a Cristo como Senhor. Porque a palavra, né, para o nome de Deus, né, o tetragrama, né, YHWH, a gente pronuncia normalmente como Jeová, no grego, ele não foi nenhuma vez vertido assim para, né, tipo assim, transliterado, né, para Jeová, alguma coisa assim. Ele sempre foi traduzido. Ele sempre que tinha o nome de Deus num versículo, no grego, tinha a palavra Kyrios, que é Senhor. Então, quando muitas e muitas vezes Jesus é chamado de Senhor, normalmente, quando Jesus está sendo chamado de Senhor, isso aponta para a divindade de Cristo. Aponta para o senhorio de Cristo, para a soberania de Cristo. Então, qualquer omissão ao termo Senhor, sabe, é uma diminuição da reverência, da importância e muitas vezes da própria divindade de Cristo. Próximo, Lucas 11, 2. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora olha só na NVI. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Já omitiram, né? O nosso. Omitiram que estás nos céus. Tá? Aí vai, né? Direto para santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Cadê o seja feita a tua vontade? Assim na terra como no céu. Na NVI, não. E eu acho que nem na Bíblia Viva também não. Também. A nova Bíblia Viva também omitiu, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, quem é que não quer que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu? Ai, ai, ai. Sim, omitiu o nosso, né? Tem várias omissões aí a oração que o Senhor ensinou. Aí agora vamos lá, próximo texto, Lucas 17, 36. Lucas 17, 36. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Tá? Aí, a nova Bíblia Viva coloca, da mesma forma, será com as pessoas que estiverem trabalhando lado a lado nos campos. Uma será tirada e a outra deixada.
Só que a NVI removeu completamente o versículo. É mais um versículo que foi completamente removido da nova versão internacional, que foi publicada no ano passado. Lucas 21:4. Lucas 21:4. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Olha só, todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Pois eles deram um pouco do que lhes sobrava, porém ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Eles omitiram que aquilo que eles deram, né, todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus. Eles omitiram. Quem é que não tem interesse, né, de que a obra de Deus, né, de que haja, né, investimento do povo de Deus na obra de Deus? Quem é que não quer que o povo tenha entendimento de que quando oferta, né, essas ofertas são ofertas de Deus? Quem é que luta tanto, né? Porque uma vez, né, simplesmente é o seguinte, se o povo de Deus, né, começa, né, não, eu vou reter, né, aquilo que é do Senhor. Como é que a obra, sabe, com a falta do investimento, que Deus determinou que o povo venha a investir, faltando isso, o que vai acontecer? A obra vai ser atrasada, vai ser, sabe, né, então muita coisa que poderia ser feita não vai ser feita. Simplesmente isso. Quem tem interesse em atrasar, em querer dificultar a obra do Senhor? É o diabo. Lucas 23:17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Né? Foi quando, né, ele colocou ali Jesus e Barrabás e tal. Ele propôs primeiro, né, que fosse solto Jesus, mas daí eles começaram a pedir Barrabás. Só que diz, e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Né? Na Nova Bíblia Viva, na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar um preso a pedido do povo. Ele interpretou ali, né, mas o versículo ainda está ali. A NVI removeu o versículo completamente. Mais um versículo removido da NVI. Sabe, pensa, irmãos, lidar com o texto bíblico com um canivete, cortando textos, removendo versículos inteiros da Bíblia. Que respeito se tem com a palavra de Deus? Lucas 23:42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Aí, NVI, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Nova Bíblia viu a mesma coisa. Em seguida disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. Só que aqui nós temos um problema de tradução e, no outro caso, um problema no texto crítico. Tá? O texto crítico afeta onde? Aqui. Porque ele se referiu a Cristo como Senhor. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele não apenas, né, chamou a Cristo assim, Jesus, né, tu aí. Não, ele se refere a Cristo como Senhor. Senhor. Disse Jesus, Senhor. Ele reconheceu Jesus como seu Senhor. Quem é que não quer que alguém que se converte, né, reconheça Cristo como Senhor? Quem é que tem lutado contra essa ênfase no senhorio de Cristo? Satanás tem lutado contra essa ênfase. Tem muitas igrejas por aí que têm começado a abandonar a ênfase no senhorio de Cristo. Que acha que se pode ter um Salvador que não seja o seu Senhor. Só que o ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo, ele foi salvo. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que o que ele fez? Ele não viu a Cristo apenas como um Salvador, mas ele reconhece o senhorio de Cristo. Mas o problema de tradução daí é quando, olha só, o correto é quando vieres em teu reino. Só que eles colocaram quando entrares no teu reino.
Aí já é mais um problema de tradução mesmo. Mas vamos lá, continuando. Agora João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a Nova Versão Internacional, aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, na Nova Bíblia Viva, aqui ainda que a NVI, nesse caso, né, ela tá ok até, mas a Nova Bíblia Viva fala assim, ó, aquele que é a palavra tornou-se um ser humano, tá? Já começa, né, uma interpretação, né, não está traduzindo, está interpretando, né, mas é comum dela, né, é uma versão parafraseada mesmo. Morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Filho único do Pai Celeste. A questão é que é um problema grave de tradução, traduzir como filho único. O texto em grego nós temos monogenes, ou seja, unigênito, único gerado, né? Unigênito. Jesus, ele é o filho unigênito. Ninguém é chamado de filho unigênito de Deus a não ser Jesus Cristo. Ele é o filho unigênito. Porque filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. Os anjos são referidos na Escritura como filhos de Deus. Mas nem anjos e nem os homens são nunca chamados filhos unigênitos de Deus. Só Cristo. Então, o que diferencia Cristo de todos os mais é que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Por isso que João 3,16, né, fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não é o Filho único, porque todos nós, pela fé nele, somos também filhos. Então, ele não é o Filho único, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, Filho único, a tradução único, ela está errada. Não é correto traduzir como Filho único. Então, toda vez que... Aqui, então, não é nenhuma questão de texto crítico, tá? É só uma questão de tradução mesmo. Queria mostrar isso, né? Porque isso aqui é um versículo, mas que ele vai aparecer, né? As versões que traduzem, né, como único, normalmente vão acabar nas outras referências também colocando como filho único. E tá errado, o correto é filho unigênito. Tá? João 1,27. Olha só, antes, João 1,18, versículo 18. Ó, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Aí eles colocaram, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. A Nova Bíblia Viva ainda que ela colocou, né? O Filho único, certamente viu, né? Traduziu errado, único, né? Deveria ter colocado unigênito, né? Mas pelo menos usou o termo filho, tá? Aonde tem o termo Deus, Deus unigênito, Deus está no texto crítico. Qual que é o problema? Jesus, todas as vezes no Evangelho de João, ele é chamado de Filho unigênito. Essa expressão Deus unigênito, ela não faz sentido. Porque Deus unigênito seria o quê? Um Deus gerado. Né? Um Deus gerado, isso até dá a entender assim uma certa... aquelas teorias assim de... Né, como tinha os gregos, né, que os deuses iam gerando outros deuses, assim, daí tinha Zeus, que tinha, né, os filhos, né, e tal, e assim, né, né, gerando outros deuses. Então, Jesus, ele não é um Deus que foi gerado, né, como se fosse tivesse um Deus maior que é o Pai, e aí um Deus menor gerado, né,
que é o Filho. Essa não é a doutrina da Escritura, porque aí seria seria um biteísmo. A nossa fé não seria monoteísta, seria uma fé em dois deuses. Então não é um Deus que foi gerado. Nós temos, mais uma vez, a referência ao Filho unigênito, e não a um Deus unigênito, que é uma expressão que só aparece, o termo Deus aqui, Deus unigênito, no texto crítico. Tá? João 1:27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Tá? João fala que é antes de mim. Uma coisa, João Batista, ele nasceu quando? Depois ou antes de Jesus? Ele nasceu antes, 6 meses antes. Então, para João falar, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, ele está fazendo referência ao quê? A humanidade de Cristo, será? Com certeza não, ele é mais velho que Cristo. Então, Jesus, como homem, ele não poderia fazer referência, no quesito da humanidade de Cristo como sendo antes dele. Mas aqui ele está fazendo referência quando ele fala a respeito de Cristo, como Cristo sendo aquele que é antes de mim. Ele está apontando para a divindade de Cristo. Para a divindade. Agora, o que nós temos aqui na NVI? Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias da sociedade. Realmente omitiram o que é antes de mim. Lá na Nova Bíblia Viva, que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Mesma coisa, omitiu também o que Cristo é antes de João Batista, ou seja, omitindo uma referência que aponta para a divindade de Cristo. João 3,13, mais uma vez a divindade de Cristo sendo atacada. Uma omissão, ao que faz referência à divindade de Cristo. Olha só na CF, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus usa o tempo presente. Ele que estava ali diante deles, falando com eles, ele fala, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Como é que Jesus, que estava falando com aquele povo, poderia, naquele exato momento presente, estar no céu? Porque ele é Deus. E ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Ele assumiu a natureza humana, mas sem abandonar os seus atributos divinos. Ele continuava sendo onipresente. Agora, como é que está na NVI? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Mesma coisa aí, o Filho do homem. Cadê a referência? Que está no céu. Omitido. Ou seja, aquilo que no versículo aponta para a divindade de Cristo, foi omitido. Aponta para a onipresença, esse atributo da onipresença do Senhor. João, capítulo 3, versículo 15. João 3,15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossas versões, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Omite o não pereça. Omite, não pereça. Só vai direto para o tem a vida eterna. Vamos ficar só com a parte boa. A parte, a notícia má, a gente omite. Vamos falar só da notícia boa. João 5, versículo 13 e 4. Isso, João 5, versículo 3 e 4. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Olha só, lá ainda está presente, esperavam pelo mover da água, mas aqui na NVI foi só até o paralíticos. No caso, mancos e paralíticos, mancos e ressecados. Esperando o movimento da água, na NVI foi omitido. Tá? Passa próximo. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
lá na Bíblia Viva está presente ainda, só que na NVI eles removeram completamente o versículo. E o primeiro... Tá, vai, próximo. E o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso ficava curada. Aqui é, novamente, Nova Bíblia Viva e a CF aqui embaixo. A NVI está com a omissão no versículo 4. Né? E é isso. Então ela omite completamente esse versículo 4 das Escrituras. João 6:47. João 6:47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas agora, como é que está aqui na... a Nova Bíblia Viva ainda mantém, né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas a Nova Versão Internacional, em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Tá, mas crê no quê? Pode crer em qualquer coisa? É só ter fé em alguma coisa que, né? Sim, por acaso todos os caminhos levam a Deus? É só crer em alguma coisa? Não. É crer em alguém, que é Cristo. Né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 7, do versículo 53 até João capítulo 8, versículo 11. Vamos ler esse texto, porque esse texto ele não consta no manuscrito sinaítico e nem no Vaticano. Por isso, todos aqueles que defendem o texto crítico, eles não creem que esse versículo, que toda essa passagem deveria estar na Bíblia. Tem um pastor brasileiro, o Iago Martins, tem o canal 2 Dedos de Teologia, ele expôs o Evangelho de João. Quando ele chegou nesta passagem, que nós vamos ler agora, ele simplesmente não pregou esse texto. Ele pulou, ele pregou até o versículo 52, João 7:52, e depois continuou a pregação em João 8:12 em diante. Para ver como, sabe, a mente de alguns homens está pervertida. Mas vamos ler esse texto, sabe, que é tão tremendo, tão maravilhoso. João 8:53, aliás, João 7:53 e depois versículo 8, do capítulo 8, versículo 1 em diante. E cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto aqui, tremendo, simplesmente muitos homens não creem que esse texto é bíblico, vamos dizer assim, né? Não prego. Eu lembro, sabe, muito bem, quando me mudei para Capão da Canoa, e meus pais ainda estavam em Carlos Barbosa, isso há 15 anos atrás. Isso era 2009, ou início de 2010, no máximo. Um dia eu estava lá conversando com eles, falando: veio um pastor visitante lá pregar na igreja,
Eles congregavam lá numa batista lá em Carlos Barbosa. E ele pregou, e ele disse que esse texto da mulher adúltera não devia estar na Bíblia. Daí eu disse, mas que bobagem que esse cara falou e tal, né? Rejeitei de pronto, né? Imagina, onde é que já se viu botar dúvidas no texto bíblico e tal. Vejo como não é algo recente. Lógico, porque o texto crítico ele já existe desde a publicação dele, né? Pelo menos o famoso texto crítico de Westcott e Hort foi em 1881. Desde então, pelo menos desde então, né? Muitos homens, muitos pastores têm começado a contestar esse texto. Que coisa, sabe, terrível, assim. Mas, continuando, né? Só lembrando, os únicos que tiveram coragem, né, de serem coerentes com a sua incredulidade, né, e removeram, então, o texto da Bíblia, foram os testemunhos de Jeová. Todos esses críticos textuais, né, Granconato e outros, né, dentre outros, quando chegam ali, não, vamos deixar o texto. Por quê? Por que eles deixam o texto? Uma vez que eles não creem por causa que senão as Bíblias não vão vender. Imagina uma NVI sem toda essa passagem aí. Quem é que vai comprar essa NVI? Tirar um versículozinho ali e tal, né? Muita gente não vai perceber. Só vai ler ali corrido e tal, nem vai perceber que está faltando um versículo. Só na leitura, quando estiver comparando, né? Com outro, assim, que o outro vai, opa, mano, isso aí que tu leu, aqui não tá, né? Aí vai, mas agora faltar um texto inteiro desses, ou o final inteiro de Marcos, opa, peraí, tem coisa errada aí, né? Cadê aquela passagem conhecida da mulher adúltera e tal, né? Não estou encontrando, na minha Bíblia não tem. Já pensou um negócio desses? João 9:4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Convém que eu faça. Jesus está falando de si, na obra dele. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. O Pai enviou a Cristo. Para quem fazer a obra de Cristo? Para ele fazer a obra dele. Mas agora, né, olha só, é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A Nova Bíblia Viva, todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Porque o que acontece? Essas traduções aqui, elas são mais ambíguas, e especialmente aquela, ela de fato, né, com todas as letras generaliza, porque o texto crítico faz isso. O texto crítico tira o aspecto pessoal, né, convém que eu faça, e coloca, né, tipo assim, convém que nós façamos. Coloca o plural, a primeira pessoa do plural. Né, que façamos as obras daquele que me enviou. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 7, versículo 37. Atos 7, 37. Estevão, falando sobre Jesus, na sua pregação, ele fala, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, levantando-se, levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Né? E cadê E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Toda essa pergunta, né, do apóstolo Paulo a Cristo, né? E disse-lhe o Senhor, não. Né? Vai direto para o final do versículo. Agora, Atos 10, 30. Atos 10, 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Tá? Agora, olha só, ele estava como? Em jejum. Né? NVI, Cornélio respondeu, há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa. A Bíblia Viva.
Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando como de costume, a esta hora da tarde. Tanto a Bíblia Viva como a NVI omitem o jejum. Quem tem interesse em que o povo de Deus não jejue? Uma vez que a gente já tinha visto lá em Mateus a omissão, a oração e jejum. Em Marcos, o texto crítico também omite a palavra jejum. Aqui vai omitir o jejum também. Satanás tem interesse que nós não jejuemos. Atos 15, 34. Atos 15, 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. A Bíblia Viva colocou em colchetes e a NVI omitiu o versículo. O versículo é só isso, mas a NVI, não, vamos pular do 33 para o 35 direto. Isso aqui não sei se não é o final de capítulo ainda, se tiver... Atos 23, versículo 9. E originou-se um grande clamor e levantou-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Os fariseus, disseram isso, não lutemos contra Deus. Agora, na Nova Bíblia Viva, na versão internacional, vai ali, pula para o final. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou a ele, e se algum espírito ou anjo falou com ele? Vai mais adiante? Já vai para o próximo versículo. O não lutemos contra Deus foi removido. O final, ao não lutemos contra Deus, foi removido da passagem. Por quê? Sabe por quê que ele foi removido? Porque quem fica tirando passagens da Escritura está lutando contra Deus. Atos 24, versículos 6 a 8. Vai para o próximo, 28 e 29. Atos 28 e 29. Ele tem ali também mais umas omissões naquele anterior, mas para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Olha só. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Tá? Nova Bíblia Viva, depois disso os judeus foram embora discutindo intensamente entre si. Novamente, a Nova Versão Internacional omite o versículo inteiro. Olha só quantos, versículos omitidos completamente. Já seria... Só para os irmãos verem aqui, uma coisa. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22 e versículo 18 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, omitir uma palavra sequer é algo que pode levar alguém à condenação, a ter o seu nome removido do livro da vida, e que dirá remover versículos inteiros da Bíblia. Um texto inteiro, Vamos aqui só ver essas passagens aqui de Romanos, e aí então vamos finalizar em Romanos hoje. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não, Romanos 1, 16.
Olha só. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós só fala, né, ainda que a Nova Bíblia Viva interpretou ali, né, e colocou, né, o evangelho a respeito de Cristo, né? Só que a NVI omitiu, né, o de Cristo. Não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus, né? Só que omitiu de Cristo. Tá? Romanos 1, 29 ao 31. Versículo 29, 31, olha só. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio. Uma coisa, cadê a fornicação? Lá em cima. Não tem. Tá? Agora, vai para o próximo. Mais um. Deixa eu ver. Presunçosos, mentores de males, obedientes aos pais e às mães. Passa mais um. Não, tá no mesmo ainda. No 31. Aí. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tá? Olha só. São insensatos, desleais, né? Desleais eles traduziram como, né, insensíveis, sem misericórdia. E a questão, né, cadê o irreconciliáveis ali? A questão é que no texto crítico não tem a palavra para irreconciliáveis. Mais uma vez, lembra a questão do perdão, né, que foi omitido? Quem é que não quer que as pessoas se reconciliem, tanto com Deus como uns com os outros? Né? Foi omitido a questão da reconciliação, são irreconciliáveis. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 1. A gente vai ver mais alguns em Romanos, aqui a gente vai finalizar hoje em Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Tanto a NVI como a Nova Bíblia Viva, elas vão até Cristo Jesus, mas omitem todo o final do versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 10, 15. Olha só, Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Agora vamos lá, Nova Bíblia Viva, lá em cima. Como é que irão falar sem que sejam enviados? É sobre isso que as Escrituras falam, quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Até que, né, por mais que foi uma tradução interpretativa, mas traduziu ainda, né, o texto inteiro. Mas vamos ver agora a NVI. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. É isso. Né? Ou seja, aquela ênfase. Os que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Eles já vão, simplesmente assim, ó, que anunciam, tipo assim, ó, boas novas. Né? Mas parte do versículo daquela ênfase, né, o evangelho de paz e tal, é omitido. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, aqui fala da nossa salvação, né? Que ela é pela graça, como diz lá em Efésios 2, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Ou seja, pela graça sois salvos. Aqui em Romanos, né, tá em concordância com isso e diz assim, ó, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, ou é obra, ou é por obra, ou é por graça.
Um dos dois, né? E deixa bem enfatizado, né, toda a lógica por trás, né, de quando a pessoa tenta se basear ou na graça ou tenta se basear nas obras. E que um anula o outro. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou outro, ou tu é salvo pela graça ou pelas obras. Se tu tentar salvar pelas obras, tu está perdido. Então, o único jeito de sermos salvos é pela graça. Mas agora, ali, né, há apenas a ênfase do início. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Ponto. Só que todo o final, ó, se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. O que está enfatizando toda essa questão, deixando muito claro, né, o argumento, né, da questão da oposição entre a fé e as obras, né, no que tange a nossa salvação, toda essa ênfase foi omitida. Né? Por quê? Porque o final do versículo simplesmente não existe, nem na Nova Bíblia Viva, nem na Nova Versão Internacional. Romanos 13, 9. Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, tá? Não cobiçarás. Se algum outro mandamento nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cadê o não darás falso testemunho? É por quê? É porque, de fato, eles estão dando um falso testemunho. Né? Eles não estão dando o testemunho completo da Escritura. Estão omitindo parte do testemunho. Estão dando um falso testemunho. Então, né, acho que pesou, né? Ah, não dar falso testemunho. Vamos tirar. Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Nós temos aqui uma ênfase na ressurreição de Cristo. Tá? Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver. Ele ressurgiu e tornou a viver. Deixa bem claro que quando Jesus ressuscitou, né, ele voltou à vida. Literalmente, o seu corpo que estava morto voltou a viver. Ele estava morto e reviveu, voltou, tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Agora, olha só, NVI, por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. A Nova Bíblia Viva, Cristo morreu e ressuscitou por esta razão, para que pudesse ser Senhor tanto de vivos como de mortos. A questão é, essa dupla ênfase que há no texto recebido, ela se perdeu. Lá no texto crítico só há uma menção, que uma traduziu como tornou a viver, voltou a viver, ou traduziu por ressuscitou. Mas esse ressurgiu e tornou a viver, né, que deixa bem enfatizado, e que, por exemplo, é um dos versículos que nós podemos usar, por exemplo, contra os testemunhos de Jeová, que creem numa ressurreição espiritual, né, que seria apenas, tipo assim, que não foi uma ressurreição do corpo de Cristo, né, foi apenas espiritualmente ele teria ressuscitado. Aqui é um versículo chave para nós usarmos, né, para refutar as heresias dos testemunhos de Jeová. E os últimos dois versículos é Romanos 14, 10. E já o próximo, né? Versículo aqui, ó. Olha só. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tá? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tá? Agora, olha só. O que traz a Romanos 14, 10 na Nova Bíblia Viva e na versão internacional? Coloca ali. Próximo. Ó, tribunal de Deus. Tá? As duas trazem tribunal de Deus. Qual que é o problema em ter nessa passagem tribunal de Deus em vez de tribunal de Cristo? Sabe qual que é o problema? O problema é o contexto. Tá? Porque o contexto, uma vez que fala tribunal de Cristo, isso vai mostrar que Cristo é Deus. Como? Vamos ler o que vem na sequência. Porque está escrito, versículo 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, é lá uma profecia lá de Isaías, Jeová falando, né? Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai ter que dar conta, vai ter que prestar contas diante de Deus. Só que acontece que é o seguinte,
Se nós temos lá antes tribunal de Deus, isso tá tudo bem. Nós vamos ter que prestar contas diante de Deus e tal, mas nada mencionou que esse Deus que nós vamos ter que prestar contas é Cristo, que Cristo é Deus, a quem nós vamos ter que prestar contas. Quando fala tribunal de Cristo, pelo contexto nós vemos que esse Cristo é o próprio Deus. Então, quando é omitido, quando se troca, né, a palavra Deus por Cristo, aliás, Cristo por Deus, tribunal de Deus em vez de tribunal de Cristo, nós temos uma omissão da ênfase na divindade de Cristo. Ou seja, é uma passagem a menos para comprovar a divindade de Cristo. E para nós encerrarmos hoje, Romanos 16, 24. Romanos 16, 24, diz assim, ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E hoje eu vou concluir aqui, né, com essa passagem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A Bíblia Viva colocou, né, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Só que a NVI, mais uma vez, omite completamente o versículo. Simplesmente tu vai querer ler esse versículo na NVI, se estiver lendo em conjunto, assim. Imagina alguém, né? Essas igrejas assim que cada um tem uma versão no culto, assim, né? Daí o pastor tá lá usando uma versão, lê aqui, né? E aí o irmãozinho tá com a NVI, né? Ah, mas esse versículo não tá aqui. Ou pior, o pastor, né? Ou tão ruim quanto, mas acho que é até pior, porque daí a influência está sendo, né, para todos, né? O pastor está ali lendo, né? E quando vê, pula do 23 para o 25. Então a gente não lê o versículo 24, porque se ele estiver usando uma NVI, não vai estar ali presente o versículo. Imagina daí boa parte da congregação, o pastor acho que ele esqueceu de ler, pulou o versículo, né? Engoliu o versículo inteiro. Né? Imagina uma pregação expositiva, né? A gente está falando das marcas bíblicas de uma igreja saudável, uma pregação expositiva, ali versículo a versículo, aí chega. Como é que vai se pregar expositivamente numa NVI, meus irmãos? Como? Não tem como. Sabe? Então, assim, hoje concluímos por aqui.